Por favor, não desligue o vídeo agora. Por favor, não ligue o jornal agora e não pense em outra coisa. O jornal só tem uma função: fazer você continuar acreditando nesse sistema, nessas narrativas, continuar abrindo sua carteira, continuar entregando 50% para que as elites corruptas do topo vivam bem disso. Aliás, a guerra no Irã, de onde vem o dinheiro? E na Ucrânia, qual a função de Scholz e de Merz? A função deles é te entregar a narrativa, te contar a história para que você se sinta confortável em abrir sua carteira. E ele, como um cara ganancioso, enfia a mão, pega todo o dinheiro, coloca uma parte no próprio bolso e manda o resto para a Ucrânia ou para a onda migratória. E por quê? Baltazar, a maioria dos caras de 26 anos passa o fim de semana bebendo Jägermeister. Você aprende rápido, hoje é multimilionário e explica a economia de forma simples, acessível até para um garoto de 14 anos, sem subestimar especialistas. Fico feliz com essa conversa. Que bom ter você aqui. Oi, Simo, a alegria é toda minha. Temos grandes guerras em todo lugar, explosão de dívidas no mundo inteiro, migração, inteligência artificial, temos Epstein, temos Gaza. Para muitos isso parece perda de controle. Como você lida com esse caos criativo agora? É incrivelmente fascinante, né? Tenho que dizer que antigamente eu também entrei nisso de forma bem ingênua. Eu ainda me lembro, antigamente na escola, o que nós aprendemos, o que nos disseram. Eu também tive uma educação bávara, estudei no ginásio e fiz o Abitur lá e aprendi sobre o Iluminismo, aprendi sobre a Revolução Francesa, aprendi que antigamente existiam os maus servos, existia a aristocracia, os reis, que eram todos muito maus. Eles exploravam os camponeses. Em certo momento fizeram uma revolução, conquistaram direitos e tivemos que aprender tudo isso. E agora somos moralmente superiores, temos democracia, temos separação de poderes, temos uma constituição, temos liberdade de imprensa, todos esses temas maravilhosos. E aí, claro, sempre olhamos para a Rússia e olhamos para a China. E os chineses com os uigures, eles simplesmente não são tolerantes. E lá existem minorias étnicas que são simplesmente incrivelmente massacradas e oprimidas. E o russo, o malvado Putin, ele oprime seu povo, ele é um ditador. Quando o Navalny quer fazer alguma coisa, não há liberdade de imprensa, é restringido, preso e assim por diante. Depois veio a invasão da Ucrânia. E então, de repente, você aprende sobre a demonização do Putin. Ele é a personificação do mal em pessoa. Você me pergunta como vivencio tudo isso. Porque aí eu olho agora para o Irã, olho para os arquivos Epstein e só penso: espera aí tudo, absolutamente tudo o que nos contaram e enfiaram na nossa cabeça naquela época era pura besteira. No Irã, os Estados Unidos simplesmente bombardeiam tudo o que vem pela frente. Simplesmente porque o Irã fornece seu petróleo para a Rússia, para a China e faz os pagamentos na moeda chinesa. O mesmo erro foi cometido pelo Gaddafi na época, o Gaddafi na Líbia. A Líbia estava funcionando, tudo florescia. Só que não era um favorito dos Estados Unidos, mas o Gaddafi também ousou adotar uma estratégia contra os Estados Unidos. Ele disse: bem, vamos criar nossa própria moeda e assim por diante. Pum, bombardeado, toda a Líbia foi desestabilizada. Agora está acontecendo o mesmo no Irã. Aliás, isso já foi feito no Irã antes. Nos anos 50, o Irã tinha um governo democraticamente eleito. Esse era o presidente que foi eleito democraticamente. Ele só cometeu o erro de dizer: temos muito petróleo aqui, os britânicos simplesmente pegam. Não, vamos usar nosso próprio petróleo para a nossa população. A CIA disse: não, você não vai fazer isso. Foi deposto com a ajuda dos Estados Unidos. Eles instalaram o Shah. E aquele que foi colocado no poder depois era um ditador brutal e cruel, que em 79 foi deposto pela Revolução Iraniana. Então, resumindo, agora vemos nos arquivos Epstein, vemos pelos bombardeios no Irã, aliás, também no Iraque. Desculpe dizer isso agora, mas 1 milhão de civis foram simplesmente mortos por eles no Iraque. E nós somos os mocinhos. E sim, agora vemos claramente, nós não somos os mocinhos. É sobre poder, é só isso, né? Os Estados Unidos querem manter seu poder. Por isso também explodiram nossos oleodutos, deixando os europeus perdidos. Isso sempre é o mais importante para mim, pois os espectadores estão na Europa. Eu emigrei, dei esse passo e disse: não vejo futuro na Europa. Eu sou jovem, vou criar minha família em outro lugar, vou formar minha família em outro lugar, vou construir meu círculo de amigos e assim por diante, nos lugares onde há mais perspectiva. E minha mensagem para vocês agora na Europa:
Se vocês não mudarem agora, se vocês não derem 100% de gás agora, se vocês não colocarem em prática todos esses temas que estão mudando atualmente, e existem muitas oportunidades, então vocês simplesmente vão ser completamente passados para trás. O que essa situação econômica representa na prática para quem não acompanha diariamente as notícias de economia ou política? Explique isso de forma concreta. Nós temos 3 super tendências e elas dominam tudo, e uma delas é a tendência tecnológica. A tecnologia, o crescimento tecnológico, o avanço tecnológico, tudo isso fascina a todos, o progresso tecnológico, ou seja, a probabilidade é muito alta de que você, como espectador, com a atividade que está realizando agora, em 5 anos não terá mais esse emprego. E não sou só eu que digo isso, todos os especialistas em IA dizem o mesmo. E nós, seres humanos com um cérebro que pensa de forma linear, não conseguimos entender funções exponenciais. Você mencionou antes que eu ganhei muito, 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 e realmente é muito dinheiro na Bolsa de Valores nos últimos anos. Por quê? Porque eu entendo a função exponencial, porque eu entendi como funcionam os juros compostos e como, com os juros compostos, você simplesmente não tem como não ficar super rico depois que atinge um certo nível. Mas o sistema funciona de forma que tenta punir as pessoas na Alemanha com 50% de impostos em cada transação, mais 20% no consumo. Porque se você tem uma carga tributária de 60%, você nunca vai ficar rico, nunca vai conseguir se beneficiar dos juros compostos. Então, de forma bem concreta para os espectadores, o seu emprego nos próximos anos, com altíssima probabilidade, não vai mais existir. E agora fica a pergunta: como eu lido com isso? Por favor, não desligue o vídeo agora, não ligue o jornal agora e não tente pensar em outra coisa. O jornal tem apenas uma função: que você continue acreditando nas narrativas desse sistema, continue abrindo sua carteira, continue entregando 50%, para que as elites corruptas lá de cima possam viver muito bem disso. Aliás, a guerra no Irã, quem paga por ela? A guerra na Ucrânia, quem paga por ela? Qual é a função de Scholz? Qual é a função de Merz? A função deles é te entregar a narrativa, te contar a história para que você se sinta confortável, para que você abra sua carteira. E ele, como um cara ganancioso, enfia a mão, pega todo o dinheiro, coloca uma parte no próprio bolso e manda o resto para a Ucrânia ou para a onda migratória. E por quê? Porque aí as empresas de armamentos dos Estados Unidos lucram de novo. Ou seja, seu emprego não está garantido. Existem muitas possibilidades. Vamos abordar isso nesta conversa. Existem muitas possibilidades que você pode seguir, mas seu emprego não está garantido. Você precisa pensar de forma alternativa agora, desenvolver modelos de negócios alternativos, criar novas fontes de renda. Número 1. O segundo fator que está mudando tudo agora é o conflito entre os Estados Unidos e a China. Temos um novo desequilíbrio de poder. Os Estados Unidos não são mais tão fortes como antes, os chineses estão ascendendo. Já tivemos essas mudanças de poder várias vezes na história. Os portugueses foram substituídos pelos espanhóis, os espanhóis substituíram os portugueses, que por sua vez foram substituídos pelos holandeses, que por sua vez foram substituídos pelos ingleses, que por sua vez foram substituídos pelos norte-americanos. E todas as vezes, nos últimos 500 anos, quando houve a troca de uma grande potência para outra, isso aconteceu com grandes guerras. Temos um potencial de tensão muito alto. Tanto a guerra na Ucrânia quanto a guerra no Irã, todos esses são conflitos que acontecem porque a dinâmica de poder está mudando. E o terceiro fator que é muito importante é que se você tem economias, ter essas economias agora em euro ou em dólar é um grande, grande erro. Por que isso é um erro tão grande? Porque estamos justamente na fase final do ciclo da dívida. Esse é o terceiro fator que é tão decisivo. O avanço tecnológico fará com que, em 5 anos, não seja mais possível gerar produtividade líquida, pois as máquinas serão muito poderosas. O segundo é a disputa de poder entre Estados Unidos e China, que gera danos colaterais e faz dos europeus os principais prejudicados. E o terceiro fator é que as moedas estão chegando ao fim e veremos uma inflação cada vez mais crescente e sorrateira. Isso mostra que suas economias na conta não estão seguras. Governos financiam seus gastos por dívidas e precisam imprimir dinheiro periodicamente. Você acabou de descrever isso de forma realmente brilhante, especialmente o ponto, não enfiar a cabeça na areia, porque se fizer isso, você fica incapaz de agir, fica sobrecarregado de informações e acaba paralisado. E é exatamente isso que, no final das contas, querem de você.
O Estado está no fim e vai tomar o dinheiro do cidadão, como você mencionou. O que isso significa na prática para quem tem 20, 30 ou 40 mil na conta? Como o Estado agirá nessa situação? Sim, o Estado obviamente não é burro. O Estado sabe exatamente quanto dinheiro nós temos, por isso está trabalhando no cadastro de patrimônio. Isso é, como dissemos, o credo mais importante de Simo e meu, de nós dois, é: torne-se o jogador de xadrez, não continue sendo a peça, não continue sendo a peça. Os peões sempre foram usados na guerra, pense um passo à frente. O que o governo fez ao criar um cadastro de patrimônio em nível da UE? Vamos ver quem tem quanto, de quem podemos tirar quanto. Então, primeiro passo, registrar quem tem quanto dinheiro. Segundo passo, qual patrimônio podemos confiscar mais facilmente? Sempre são os imóveis. Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava arrasada, tudo bombardeado, uma grande catástrofe, não havia dinheiro. O que foi feito? Compensação de perdas. Disseram: quem ainda tem um imóvel e ele não foi destruído, quem ainda tem alguma coisa? E agora vão fazer exatamente a mesma coisa. Quem ainda tem alguma coisa, vamos simplesmente registrar uma hipoteca compulsória. Ele vai ter que pagar o imóvel de novo ou pagar 50% dele. Na época disseram que era solidário porque sua casa não foi bombardeada. Também vão dizer agora que isso é solidário e vão contar alguma besteira para vocês, tipo que é por causa do clima, ou que alguém tem que entrar lá, talvez algum imigrante ou alguém da Ucrânia. Como você é branco, velho e homem, já é considerado culpado e deve se envergonhar. Agora ainda precisa pagar sua casa novamente. Para aqueles que têm dinheiro na conta, também pensaram em alguma coisa. Porque você deve estar pensando: bom, eu economizei 30 mil euros nos últimos anos, mas uma casa eu nem tenho. Isso eles também não podem tirar de mim. Se você não tem casa ou apartamento, não podem tirar isso de você. Mas os 20 a 30 mil euros que estão dormindo na sua conta, que deram tanto trabalho para você juntar, horas extras, tanto suor que você colocou nisso, o que você pode fazer? Acredite em mim, eles não vão te dizer: Sr. Max Mustermann, transfira 5 mil euros de imposto extra para nós. Não, eles vão fazer com que o dinheiro valha menos, e isso é a inflação silenciosa. Inflação é um imposto especial quando tiram isso de você. Se agora alguém chega e diz: sim, você economizou 30 mil euros, nós queremos esse dinheiro, então o Michel Alemão reclama. Mas se alguém chega e diz: bem, vamos gerar inflação, por exemplo, imprimindo dinheiro, há 1000 maneiras de gerar inflação. Algumas são disfarçadas, outras mais agressivas. Como disse, ganhei meu dinheiro assim, pois entendo quando a minha inflação é gerada. É justamente quando a base monetária é inflacionada, quando o dinheiro está sendo impresso, aí eu sei exatamente quando atacar nos mercados de ações e então eu ganho de novo uma quantidade incrível de dinheiro. Mas o problema é, e é por isso que fazemos esses vídeos, para que vocês entendam o sistema, o problema é que, quando eles imprimem dinheiro, minha carteira de ações dispara, e eu ganhei muito dinheiro. Mas os 30 mil euros que as pessoas economizaram também são corroídos pela inflação, e os 30 mil euros continuam valendo a mesma coisa em euros, 30 mil euros. Só que o que você pode comprar com esse dinheiro vai ficando cada vez menor. E o exemplo extremo é o Ford Modelo T, que antigamente, quando a Ford lançou em 1900 e alguma coisa, custava 500 dólares. E agora um carro custa, sei lá, 30 mil euros, 40 mil euros, não sei de cabeça, mas vocês veem como a inflação é absurda. Com 30 mil euros você compra X coisas hoje, mas se deixar esse dinheiro parado por 5 anos, depois não conseguirá comprar nem metade do que antes. E assim o Estado também se beneficiou disso. É sempre a mesma coisa. O Estado se aproveita da população, porque o sistema, do jeito que estava funcionando, simplesmente não dava mais certo. Alguém tem que pagar, alguém tem que pagar. E o mais conveniente é sempre fazer com que pague quem não entende o que está acontecendo. Concordo totalmente com você. Sempre há uma redistribuição de baixo para cima e com todas essas guerras pensamos que são fundos especiais, né? Receitas de impostos do Estado, retiradas de nós, acabam sendo desperdiçadas em algum lugar do mundo. Há muitas pessoas que dizem: isso tudo está um pouco volátil demais para mim no momento, um pouco agitado, eu nem consigo acompanhar todas as notícias, vou simplesmente esperar um pouco. Isso é uma forma de autoproteção ou é mais uma autossabotagem máxima quando a pessoa não faz nada agora? Sim, isso é sempre o mais comum. Quando nós, seres humanos, estamos inseguros, sempre tem aqueles que dizem: ah, é melhor não fazer nada, talvez amanhã. E isso, na verdade, não é o caminho.
Quando muitas pessoas estão inseguras, isso significa que agora você precisa seguir em frente, agora você precisa acelerar, agora você tem uma vantagem, porque todos os outros estão paralisados pelo choque. Agora você pode fazer tantas coisas, agora você pode construir o seu negócio. Todas essas tendências que acabei de mencionar. Você pode deixá-las passar, pode ser atropelado por elas, pode se diminuir e dizer, eu sou a sua vítima. Ou você diz, ei, espera aí, algo está acontecendo aqui. Em chinês, crise e oportunidade são a mesma palavra. Toda mudança traz muitas possibilidades. Porque para as pessoas que são deixadas de lado pelo sistema e para os políticos, vocês não ligam nem um pouco? Me desculpe falar assim de forma tão dura, mas Olaf Scholz e Friedrich Merz não se interessam por vocês, só por eles mesmos. E o que temos agora como possibilidade. E isso é algo tão incrivelmente poderoso. Vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma mudança. Marcus Krall disse uma vez: a prisão tem barras grossas, mas a maioria das pessoas não percebe que ela não tem fechadura. E quando você passa por isso e realmente experimenta o mundo sem medo, acontecem verdadeiros milagres. Recentemente li uma citação assim: um povo que não estabelece limites acaba tendo políticos que não conhecem limites. Você mencionou no começo todas essas histórias do Epstein, a ousadia dos políticos. As mentiras já não são mais escondidas, elas são celebradas abertamente. Dê pra gente 3 recomendações bem concretas de ações para que as pessoas possam retomar mais a sua própria responsabilidade. Sim, a primeira coisa, que inclusive aprendi e levei de você, é respirar. E isso é algo que as pessoas muitas vezes não entendem. Mas olha, agora você vê o Irã. Ok, temos agora bem concretamente o exemplo do Irã. Conflito, guerra, bombardeios. Você pode passar o dia inteiro assistindo ao noticiário e consumindo todas as notícias, mas isso te ajuda em algo? Você está no Irã agora? Então, ok, faça alguma coisa. Mas a probabilidade é muito alta de que esse conflito, se você ficar consumindo mídia sobre isso agora, não vai te trazer benefício nenhum. Mas o que acontece é que isso alimenta o seu medo, alimenta a sua insegurança, alimenta o seu sentimento de impotência. E a primeira coisa que você precisa fazer é sair desse ciclo passivo, onde o governo te dá informações e você está ali como se estivesse dentro do mundo. Você precisa sair disso. E você sai disso simplesmente se afastando um pouco, respirando fundo, largando o celular, tirando as notificações push. Só você decide quem pode te alcançar. Não é o seu celular, esse ditador de bolso, que decide onde e quando você deve estar e para onde vai sua atenção. Não. Você decide. Você é o dono. Você assume o controle da sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, ei, estamos vivendo no século 21º, não vivemos mais na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra ou no ano de 1900, quando seu pai era marceneiro e você também se tornava marceneiro. Não, graças ao avanço tecnológico, graças à internet, existem infinitas possibilidades. Ou seja, agora com a internet, você tem toda a biblioteca de Alexandria disponível com um toque de dedo, todo o conhecimento da humanidade está livremente acessível. Antes era preciso buscar quem soubesse ou ir à biblioteca. Agora, com o Google, toda a informação está disponível de graça. A internet democratizou a informação e agora vem mais uma novidade por aí. A IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e todos esses nomes democratizou a inteligência. Agora deixa isso entrar na sua cabeça. Enquanto 90% das outras pessoas ficam ali impotentes, assistindo ao noticiário e pensando: ah, agora o Putin tirou a Ucrânia de mim, agora não vou mais ter gás, agora vou passar frio. Agora você tem a possibilidade de combinar toda a informação da história da humanidade com inteligência. E agora você pode fazer qualquer coisa. O mundo está aos seus pés, porque os outros não conseguem fazer nada direito e passam o dia todo se deixando traumatizar por notícias horríveis. Nunca foi tão fácil como agora, nunca houve tantas oportunidades como agora. Se você entende quais são as grandes e importantes tendências, Tenha um ótimo dia. também estou feliz.